O Moisés Santos, Nicola, boa noite, tudo bem? Você acha que depois que esses reforços do Cruzeiro chegarem, será que o Luiz Henrique ainda pode vir para o Cruzeiro? Abraço azul e branco para você. Acho difícil, porque negociar com o Zenit é uma grande chatice, tá? E nem sei se o Luiz Henrique vale 40 milhões de euros, mais do que isso. Eu não acho que um clube brasileiro possa gastar tanto dinheiro num jogador, tá? Essa é a minha opinião. O cara é muito bom jogador, mas não vale 40 milhões de euros. Só para lembrar que o Rodri pode estar trocando o Manchester City pelo Barcelona por 40 milhões de euros. O Marceli Cabuloso, que como diz o nome é torcedor do Cruzeiro, já deixei meu like, manda um abraço para mim. Marceli, em Belém do Pará, o Cruzeiro é um dos favoritos à Copa do Brasil e acabaram as contratações para essa temporada. Não, eu não diria isso não, tá? Eu sempre acho que o Cruzeiro pode contratar, mas acho não. Assim, ó, o Cruzeiro tinha uma pressa grande em trazer reforços para o ataque. E esses reforços chegaram. Agora não dá para cravar que não chega mais ninguém. A verdade é que o Cruzeiro conseguiu resolver os seus problemas principais. E agora está atento a opções no mercado. Bom, ô Samuca, você falava aí sobre o Cássio, né? Situação boa do goleiro, cada vez mais próximo o retorno dele. Antes do previsto, Samuel? Muito antes, né, Léo Campos? O torcedor, ele se recorda, quando o Cássio teve o problema, a gente falou, foi em março, né? Fim de temporada pro Cássio, né? Porque até voltar e tudo, mas o que o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro fez é assim, é um negócio espetacular, né? O Cássio já vem trabalhando aí com o grupo nos últimos dias e tá muito perto de ser liberado totalmente. Eu imagino aí, ô Léo Campos, mais 2 semanas, penso, o Cássio já talvez passe a ser relacionado, hein? Aí para a condição de banco temos que ver, mas não vai demorar para ele estar nessa lista dos relacionados, entre os 3 goleiros relacionados, porque tá muito bem. Ontem o Cássio treinou em 2 períodos no campo e tá se recuperando, já se recuperou, né? E ele vai completar agora, na segunda quinzena de agosto, os 5 meses. Aliás, os 5 meses não, ele vai completar 5 meses e o Cruzeiro trabalha com esse retorno dentro de 5 meses. Então, é um negócio que eu repito, é um trabalho aí do Departamento de Saúde e Performance e o Cássio está muito bem, hein? Quem acompanha aí algumas imagens, ele já está fazendo todos os movimentos e muito próximo, então, de ser relacionado o goleiro Cássio. Vitória importantíssima do Cruzeiro, né? Do jeito que a gente queria, porque o Cruzeiro está nessa campanha de reação que é absurda. E aí, claro que o grupo tem um mérito nisso, mas não tem como a gente não valorizar Arthur Jorge, né? Quando você vem para um trabalho, pega uma terra arrasada, deixada por Adenor, um time destruído fisicamente, e você conquista 29 pontos em 42, são quase 70% de aproveitamento, é uma reação assim impressionante do que o Cruzeiro tinha para o que tem agora, se colocando aí numa briga por Copa Libertadores também no Brasileiro, que isso é fundamental. Obviamente que eu quero ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Copa Libertadores, mas se não for possível estar na Libertadores no ano que vem, pelas Copas, a gente tem que estar pelo Campeonato Brasileiro. Então, quando o Cruzeiro está nesse bloco aí mais acima, isso se deve muito ao que fez Arthur Jorge, com um trabalho aí impressionante, longe ainda de estarmos no ápice, e eu acho que isso é o mais tem que deixar o torcedor ainda mais esperançoso, porque o Cruzeiro vem, mesmo às vezes desempenhando menos do que já desempenhou, conquistando seus resultados, e isso é tão importante quanto. Então, quando você vê um João Marcelo reaparecendo, o Vidalba fazendo ali às vezes na lateral, a disputa que temos hoje na direita, né? Se entrar o Fagner, se entrar o William, o Cruzeiro tá com boas opções, um vai preferir um, o outro vai preferir outro, e isso faz parte. O Lucas volta e entrou bem, o Zé Lucas estreia, aí os estreantes do dia, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre jogadores que estão perdendo oportunidade, né? E eu lamento muito porque são jogadores que já mostraram aí que podem muito mais do que isso. E eu vou falar do Arroio daqui a pouco, mas aí entra o Wesley, faz um bonito gol,
entra o João Costa lá do outro lado, mostra que pode ser um jogador útil. Sobrou ainda o Lúcio para estrear, né? Caio Jorge fazendo um bonito gol. É aquilo que eu disse, né? Às vezes a turma tem uma facilidade impressionante de tentar pegar no pé de quem pode entregar muito pro Cruzeiro. Era o com o Pereira, aí foi aí esses dias com o Caio Jorge. Então, olha o gol que o Caio fez, véio. O movimento dele, um lançamento impecável, inclusive, do Fagner. E ele parte ali, dá um bonito drible, finaliza de canhota. Então, esses jogadores eles precisam de muito apoio, dar confiança. Claro, cobrar, quando tem que cobrar, dentro de uma lógica, e não da forma como alguns aí fazem, mas enfim, isso aí fica para um outro momento. Então, é uma vitória que traz, sim, obviamente, muita confiança, dando uma preservada ali em alguns jogadores para o duelo que nos interessa muito, que é a Copa Libertadores, na quarta-feira. Sobre o Arroio, eu acho que aí diz mais dele, sobre ele, né? Ele que tem que sair dessa situação que ele está, do que o contrário, né? Acho que o torcedor já apoiou, ainda continua apoiando, o Arthur Jorge dando muita oportunidade, só que ele não está aproveitando. E eu volto a falar aqui, tá? Eu tenho visto o Arroio mal fisicamente, desde que ele começou aí a segunda parte da temporada, né, uma intertemporada na Toca, ele teve uma lesão, o Arroio voltou, está visivelmente mal fisicamente. Aí é trabalhar, ele também, o clube, porque é um jogador de muito talento, né? Isso todo mundo concorda. Agora, só isso não basta, né? Ainda mais num futebol tão competitivo como é o futebol hoje. Então, depende do Arroio, de o torcedor voltar a ter confiança, porque potencial ele tem muito, mas muito feliz. Uma vitória, Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais aí a todos os papais, aos papais cruzeirenses que nos acompanham aqui na Samuca TV. E bora lá, Léo Campos, bom final aí de dia de jogo KTO. Amanhã a programação continua, teremos a apresentação na Toca, ao vivo, regenerativo, Deus me diga cabuloso antes, regenerativo, apresentação, Loucos mais tarde, Eixo, todos os programas aí da Samuca TV até quarta-feira para um dia muito especial, esse grande duelo que aproxima diante do Flamengo e que a gente possa continuar, como disse o Vidalba aqui, ele não sabe quando que vai ter período, né? Sem jogo no meio de semana. Esse período só vem se o Cruzeiro for eliminado em alguma Copa, que ele não chegue tão cedo, viu, Léo Campas? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.